Em primeiro lugar, naturalmente, queria cumprimentar a todos, agradecer à senhora doutora Sandra Ribeiro, que não nos conhecíamos pessoalmente, mas já tinha visto muitas vezes a assinatura da doutora no expediente que eu recebia lá no Tribunal. Quero cumprimentar também o doutor Luís Neves, caríssimo amigo de há muitos anos, não digo enfim, quantos, para não parecermos tão velhos, mas, como eu dizia, e cumprimento naturalmente todos os participantes, todos os oradores e todas as pessoas que aqui estiveram ao longo destes dias para, como a doutora Sandra também aqui já expressou, para se aprender. Eu serei possivelmente aquele que menos sabe sobre esta matéria. Entre o agarrar desde já o discurso formal que depois irão ter mesmo que ouvir, eu gostaria de ter aqui presente palavras que foram proferidas ontem, pelo menos a imprensa dá nota exatamente dessas palavras de ontem, de 3 pessoas que estiveram presentes no primeiro dia e sobre as quais, se a doutora Sandra me permitir, gostaria de alguma forma, comentar. E espero que não achem isto deselegante, porque eu acho que é importante, até porque algumas das conclusões também já foram, de alguma forma, abordando estas matérias, e penso que é importante também falar disto. Eu começaria por aquela palavra que me parece mais importante e que está aqui atribuída ao Dr. Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, que eu, aliás, já lhe mostrei agora mesmo, porque eu acho que é extremamente importante para termos uma noção mais clara do fenómeno que vocês aqui ontem e hoje estiveram a abordar. E o Dr. Luís Neves diz o seguinte: é um flagelo, é uma cultura enraizada que tem que ser extirpada. Nós podemos invocar a lentidão da justiça, a rapidez da justiça, a coordenação, a interação das forças de segurança, PSP, GNR, PJ, investigação criminal. Mas, e é a minha firme convicção, de que se nós não trabalharmos antes, teremos sempre depois. Se não trabalharmos ao nível, não é das escolas, é antes, é nas famílias, é nos grupos sociais, é nas associações culturais, sociais, é depois na escola. Se nós não trabalharmos a prevenção, com certeza que teremos sempre fenómenos a cair nos tribunais, com mais intensidade ou menos intensidade. E, portanto, em primeiro lugar, é necessário, do nosso ponto de vista, atacar o problema antes, ao nível das escolas. E, portanto, temos que convocar cada vez mais o Ministério da Educação. Ao nível do ensino superior, como hoje é sabido, há problemas gravíssimos a esse nível, por exemplo, ao nível da violência no namoro, mesmo, digamos, no ensino superior. Depois, gostava também de referir as palavras da doutora Sandra, muito idênticas também às do doutor Luís Neves. A violência doméstica não é um fenómeno para se ir gerindo, é um fenómeno para erradicar. E, mais uma vez, nós temos que ter presentes que não será o sistema de justiça que vai erradicar, porque é preciso erradicar antes. Tem o seu contributo, inestimável, poderoso, mas temos que trabalhar, mais uma vez, antes de as coisas chegarem a tribunal. E também tenho aqui umas palavras da senhora Procuradora-Geral da República, que me merece duplo respeito, primeiro por ser quem é e porque eu também sou magistrado do Ministério Público e um dia com certeza terei que voltar e, portanto, merece-me todo o respeito em termos duplos. A senhora Procuradora-Geral da República fala na questão, enfim, que é recorrente relativamente a todas as áreas da nossa sociedade e da governação, que é a falta de meios. Falta de, nomeadamente, de magistrados,
de elementos nas forças de segurança e nos oficiais de justiça, nomeadamente para integrarem secções especializadas integradas de violência doméstica. Naturalmente, eu iria dizer, se o Dr. Luís Neves me permitir, que acho que só conheço uma pessoa que nesta área tem dito que tem, não digo os meios suficientes, mas que foi carregado dos meios para fazer a investigação criminal, que foi o Dr. Luís Neves. Naturalmente, os meios nunca serão suficientes. Agora, também me pergunto se nós temos que nos perguntar se cada vez que há um problema precisamos sempre de mais meios. Temos também que olhar e saber, não é possível gerir melhor os meios que temos, não é possível ter outra organização para os meios que temos. É porque este país não consegue permanentemente dar uma resposta de mais professores, mais médicos, mais magistrados, mais polícias, porque depois olhamos a montante, mais uma vez, que foi isso que tivemos a discutir ontem e hoje, e se prolongará por mais 3 dias na próxima semana, que é o Orçamento de Estado. E vemos que a manta é sempre curta para mais. Portanto, também temos que olhar e ver se é possível ou não fazermos bem com os meios que temos, gerindo-os de outra forma, sem prejuízo de, naturalmente, vermos onde é que o sistema ou os sistemas necessitam exatamente desses meios, porque sempre que nós, por exemplo, aprovamos o recrutamento de mais 200 oficiais de justiça em 2023, naturalmente houve vozes que são perfeitamente legítimas a dizer não chegam. Saiu há 4 dias um aviso para o recrutamento para mais 135 magistrados judiciais e do Ministério Público para entrarem no Centro de Estudos Judiciários. Ora, se nós vamos dando, nós, o Estado, não é nós o Governo, porque temos que ter também esta perspectiva. Nós, o Estado, dá mais, mas depois, sempre que chegam, precisamos de mais, é evidente que é um processo perfeitamente imparável, sem prejuízo de, como estava a dizer, nós temos que olhar e colmatar exatamente as necessidades prementes que haja num determinado setor. Mas eu iria contar aqui uma história, até porque provavelmente não voltarei àquele tribunal. Eu fui magistrado durante muitos anos numa determinada especialidade que não tem a ver com esta matéria. E fruto ou do pouco trabalho que tinha ou de outros fatores, normalmente eu chegava às 3h30, 4 da tarde e já não tinha processo para despachar. Mas se me perguntassem, enquanto, digamos, elemento de uma magistratura e fosse necessário reivindicar, eu provavelmente era capaz de precisamos de mais magistrados aqui para este tribunal. Ora, muitas vezes é uma questão da boa gestão e da boa organização do serviço que, antes de mais, deve estar, enfim, em equação. A violência doméstica e todas as formas de violência intrafamiliar e nas relações afetivas é um flagelo social que não devia ter lugar no século XXI. Nunca devia ter lugar, independentemente do século. A sua erradicação convoca o esforço ou os esforços de todos, de todas as áreas governativas, da sociedade civil e de todos os cidadãos, enquanto comunidade e enquanto seres individuais. Não podemos dizer isto é, e com isto eu não estou a dizer que foi aqui dito isso, isto é um problema do Governo ou isto é um problema do Estado, isto é um problema de todos nós, a começar por cada um de nós, enquanto cidadão. Enquanto integrante da equipa governativa responsável pela área da justiça e considerando o tema escolhido para este segundo fórum, o papel da justiça na prevenção e combate à violência doméstica e na construção de uma relação de confiança entre a sociedade e as respostas do Estado, começo por salientar algumas evoluções recentes nesta área. A prevalência, como também já aqui foi referido, como pela doutora Sandra e pela colega doutora Isabel,
a prevalência do crime de violência doméstica na totalidade da criminalidade reportada no nosso país é incontornável e tem sido expressamente sublinhada nos relatórios anuais de monitorização da violência doméstica produzidos pelo Ministério da Administração Interna. Se, no balanço das intervenções do Estado português na luta contra a violência doméstica e de género, a criminalização das condutas, a punição dos agressores e o papel do sistema de justiça penal naquele combate assumem um papel preponderante, é, porém, nas estratégias e respostas voltadas para a prevenção social deste fenómeno e para a proteção e apoio às mulheres vítimas desta violência que reside a principal força reformadora das mentalidades que há que sustentadamente suportar os impactos positivos da nossa política criminal. Eu gostaria de sublinhar e reiterar 3 palavras: prevenção, proteção e mentalidades. E penso que é muito aqui que reside, não digo a solução completa e radical do problema, mas que é por aqui que se começa a resolver o problema. O caminho iniciado em 1982, com a aprovação do Código Penal, e em 1999, com a aprovação da primeira Estratégia Nacional de Prevenção e Combate a este fenómeno da violência interpessoal, tem-nos conduzido por uma linha político-criminal coerente que foi marcando agenda em matéria de programas e respostas de prevenção da violência de género e da proteção das suas vítimas. Em 2007, foi autonomizado o crime de violência doméstica. Eu ainda me recordo, nos meus primeiros tempos como magistrado do Ministério Público, na longínqua comarca de Gouveia, onde não existia exatamente este tipo de crime. Havia meramente o crime de ofensas corporais. Há cerca de 40 anos. E, portanto, muito se evoluiu, e ainda bem, para autonomizar exatamente este tipo de crime. Alargando-se a tutela das vítimas, equiparando-se à relação conjugal outras relações análogas, ex-cônjuges, bem como pessoas de outro ou do mesmo sexo que mantenham ou tenham mantido uma relação análoga à dos cônjuges e prevendo-se penas acessórias como o afastamento do agressor em relação à vítima. E agora deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses que eu estava a comentar com o Dr. Luís, relativamente à questão de saber quem é que deve sair de casa. Penso que é uma questão que deve ser fundamentadamente ponderada, porque parecendo-nos que poderá ser uma solução ser o agressor a sair de casa, temos que pensar, e com isto não estou a dar resposta definitiva nenhuma, se a vítima continuar na casa, temos que pensar nas questões de segurança. Porque se o agressor não ficar detido, é mais fácil saber os movimentos da vítima, se sai de casa, a que horas é que sai de casa, quem é que está em casa com ela. E, portanto, é uma questão que tem que ser muito bem ponderada, mas que, com certeza, quando recebermos, como vamos receber as conclusões deste fórum, iremos analisar todas essas questões. Ou, por exemplo, outras penas acessórias, a proibição de uso e porte de armas, a obrigação de frequência de programas de prevenção de reincidência e inibição do exercício do poder paternal. Este percurso tornou o fenómeno cada vez mais visível. Temos sempre, em todo o tipo de criminalidade, temos sempre as estatísticas ou as cifras negras. O crime foi feito, foi praticado, está lá, mas é preciso descobri-lo. E recordo-me também, já há muitos anos, numa altura que não era crime e depois passou a ser crime, e ainda bem, era a questão do trabalho infantil, que foi uma praga, desculpem a expressão, nos anos 85, e que não só não era crime, como era bem visto na relação intrafamiliar, porque era mais
um elemento que estava a produzir para o rendimento familiar. E por isso, como disse, quer relativamente a esta matéria, quer à da violência doméstica, é por aqui que nós devemos começar e não, digamos, no ponto em que chegamos à justiça, começamos logo dentro da família. Portanto, este percurso tornou o fenómeno cada vez mais visível, encorajando as vítimas à denúncia e capacitando as entidades públicas e privadas com mais qualificação profissional e melhor atendimento especializado para responderem às necessidades emergentes das vítimas. Podemos afirmar, aliás, que é sobretudo no atendimento que se tem verificado uma maior oferta de respostas, não obstante a cobertura nacional ainda não ser adequada ao constante crescimento das ocorrências registadas, mas o apoio psicossocial às vítimas necessita de abordagens mais especializadas e sustentadas em intervenções mais estruturadas que se dirijam, nomeadamente, à motivação das vítimas para mudança. Não obstante, é hoje inegável que assistimos a um crescente empoderamento das vítimas, designadamente das mulheres, que se traduz em denúncias e em reações cada vez mais firmes e resolutas à violência que as vitima. Em matéria de justiça, compete-nos curar e não desmobilizar coletivamente de uma tutela policial e judicial mais eficaz, sustentada num diagnóstico objetivo dos fatores de risco de revitimação presentes numa situação concreta e assente numa gestão planificada em função das necessidades individuais de proteção das vítimas e das medidas policiais e judiciais e respostas sociais disponíveis. Agilizar e concertar a proteção policial e a tutela judicial das vítimas é a via mais segura para alcançar uma resposta consistente no combate à violência doméstica. Para tanto, devemos investir mais e melhor na formação da polícia, das polícias, funcionários judiciais, agentes de execução das penas e magistrados do Ministério Público e judiciais, procurando atingir um código comum de comunicação que permita uma avaliação segura da gravidade da situação e do risco que cada vítima enfrenta no momento em que decide denunciar o crime perante as autoridades policiais e judiciárias. Sei que existe um plano comum, mas eu pergunto-me se não podíamos ir mais longe. E que era, mais do que um plano, criar uma estrutura de caráter integrada e concertada ao nível do SES, ao nível do Instituto da Polícia Judiciária, do Instituto da PSP, da formação da GNR, da Direção-Geral da Administração da Justiça, e criar uma estrutura permanente que pudesse fazer exatamente esta formação comum e integrada, porque estamos perante um fenómeno que não se satisfaz, não se pode satisfazer com, digamos, soluções pontuais, mas fica aqui o desafio. Já dispomos dos instrumentos que nos permitem, de uma forma simples e consistente, identificar as situações de risco mais elevado e os fatores mais prováveis de vir a desencadear danos de maior gravidade nas vítimas. Do que precisamos é de prosseguir com uma atuação verdadeiramente consequente e integrada, reforçando a cooperação e articulação entre polícias, magistrados e outras entidades públicas e privadas e porfiando por um acompanhamento cada vez mais próximo e continuado das vítimas de risco elevado, prevenindo desfechos trágicos de um fenómeno, infelizmente, cada vez mais endémico. E eu recordo aqui um episódio que ocorreu há alguns meses, não sei exatamente quantos, em que, apesar de o sistema de vigilância eletrónica ter funcionado, não foi possível evitar que uma
mulher tivesse sido morta pelo seu companheiro ou ex-companheiro. E na altura eu conversei muito com a doutora Isabel Rodrigues, a secretária de Estado, que aqui nos deixou estas palavras, para ver se era necessário, não sei se está aqui alguém da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, se era necessário olhar para esse protocolo e que tem a ver com os alertas que possam vir, nomeadamente das polícias em geral, e que se comunicam com o sistema que funciona na Direção-Geral, para podermos ter um melhor alerta para agir de imediato. Porque, como se recordam, a pessoa terá sido contactada porque, enfim, soou o alarme, e a pessoa também referiu que se sentia em segurança. E aí, possivelmente, não foram desencadeados os procedimentos que poderiam ter sido desencadeados. Aqui, mais uma vez, importa ter uma formação adequada para que quem está a perguntar não se satisfaça com uma resposta imediata. Porque se, enfim, o alerta está a tocar, algo de grave se passa e é necessário, digamos que, agir. Um modelo de funcionamento e de interoperabilidade sistémica que permita, por via expedita, agir nas 72 horas após a denúncia do crime, adotando medidas cautelares e de polícia ou realizando as diligências que conduzam à aplicação pelas competentes autoridades de medidas de proteção às vítimas, teleassistência, e medidas de coação aplicáveis ao arguido. Afastamento do agressor, como há pouco tinha referido, da residência onde habita a vítima e a proibição de contactos entre agressor e vítima. Para 2024, está inscrito na proposta de orçamento que está agora a ser discutido, a verba de 4,5 milhões de euros para a medida de violência doméstica, prevenção e proteção à vítima, consolidando assim um enorme aumento de verbas alocadas pelo Ministério da Justiça a este fim. O Governo tem também como objetivo assegurar a cobertura integral do território pela Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Ainda esta manhã, enfim, correndo o risco de poder eventualmente não estar aqui se a discussão se tivesse prolongado, se falou nesta matéria, nomeadamente dos gabinetes de apoio à vítima, e na implementação, que vai ser interessantíssimo, de um projeto piloto que tem a ver com a criação de uma casa amiga para as crianças vítimas de crimes. Essa proposta passou, enfim, não vale a pena dizer qual é que foi o partido que a propôs, mas relativamente à criação dos gabinetes de apoio à vítima, está, aliás, também previsto na Lei de Política Criminal que elege a questão não só do combate, mas também da prevenção à questão da violência doméstica como prioridade. É prioridade, eu diria, porque às vezes caímos um bocadinho na tentação redutora de dizer é prioridade do Governo. Não, é prioridade do Estado. Porque há Governo, há Assembleia da República, há Presidente da República, há tribunais, há sociedade civil. E é isso que é Estado. E quando nós temos uma lei de prioridades criminais, significa todos e cada um de nós, quer tenha votado ou não naqueles partidos que estão lá na Assembleia da República, estamos exatamente a comungar da decisão que está contemplada na lei. E a lei é a Lei de Prioridades Criminais que elege exatamente o combate à violência doméstica como uma prioridade, digamos, para o próximo biênio. E aí consta, nomeadamente, uma obrigação, agora sim para o Governo, de criação de 2 gabinetes em cada ano, gabinetes de apoio à vítima. Temos, neste momento, 8. A ideia é, independentemente do Governo que esteja a partir do dia 10 de março, mas digamos que a nossa proposta era de criar 2 gabinetes em cada ano. Mais dinheiro houvera, mais gabinetes se poderiam construir e criar. Mas, como eu disse, teremos que olhar também para as demais, digamos, necessidades.
Eu iria falar aqui, mas penso que não se justifica. O Ministério da Justiça contribui também e apoia um conjunto variado de associações que lidam com esta matéria, portanto, ajudando-os a funcionar, a subsistir, e posso dizer também que temos esta matéria da questão da proteção das vítimas de crimes como uma grande prioridade que decorre do programa do Governo, que está estabelecido também, mais uma vez, na Lei de Prioridades da Política Criminal, artigo 1º e artigo 8º, se não me falha a memória, mas para lá disso temos também em construção, neste momento, não sabemos se ainda irá ser aprovado, pensamos que se os fados ou os deuses nos ajudarem, poderemos ainda aprovar uma estratégia nacional da proteção de vítimas de crimes. Nesse trabalho participaram inúmeras associações, inúmeros ministérios, para termos exatamente aqui uma estratégia coordenada, uma estratégia coerente e que simultaneamente nos eleja os objetivos, os eixos de ação e que nos permita também estabelecer, digamos aqui, uma linha muito concreta para apoiar cada vez mais, de uma forma mais consistente, todas as vítimas de crimes. Nos casos em que tenha de intervir a Justiça Penal, a intervenção junto do agressor não deve terminar com a condenação, sendo imprescindível que a execução da pena aplicada assegure a prevenção da reincidência neste tipo de condutas, assim cumprindo a finalidade primordial da execução: preparar o agente para reintegrar a comunidade sem voltar a cometer crimes. E como devem saber, no âmbito da Direção-Geral de Serviços Prisionais, temos exatamente programas para agressores em violência doméstica, como também temos programas para agressores na área sexual. Gostaria de terminar, até para não vos cansar, gostaria, para concluir, dizer que a justiça deve ser a última linha nos esforços para erradicar a violência doméstica da nossa sociedade. Porque nós temos que olhar cada vez mais para o que está antes da intervenção da Justiça. A Justiça intervém quando, nos casos que se quer que sejam cada vez menos, não foi possível evitar a consumação da violência. E quando intervém, deve ser eficaz e assegurar não só a punição dos agentes, realizando uma função de prevenção geral, mas também proporcionar programas eficazes de prevenção de reincidência. Porém, a aposta tem de ser na prevenção, através da construção de uma sociedade baseada numa cultura de igualdade e de respeito pelos direitos do outro. Muitas vezes somos tentados a usar aqui uma outra expressão, que é ser tolerantes para com o outro. Não é uma questão de tolerância, é também uma questão de tolerância, mas é sobretudo uma questão de respeito pelo direito e pelos direitos dos outros. Há que investir na educação das gerações mais novas que promova essa cultura. Há que investir na saúde mental através de um modo de vida que promova essa boa saúde e através da disponibilização de cuidados de saúde mental a quem necessite. Há que assegurar medidas eficazes de proteção de quem seja vítima ou se sinta potencial vítima. É, pois, um esforço de todos. Muito obrigado.